A mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite, coincidentemente, é vencendo os nossos gigantes, né? Há sempre um gigante para vencermos. E como você reage quando você está à frente de um gigante? Gigantes, desafios aparecem todos os dias. A qualquer momento aparece um gigante. Quando eu falo um gigante, às vezes não é um gigante físico em si, mas é um desafio, pode ser um desafio emocional, pode ser algo no trabalho, pode ser algo dentro da família, pode ser dentro do teu ciclo ali de amizades, pode ser dentro da igreja também. E como você tem se prostrado, se reagido ao aparecer um gigante na sua vida? Porque quando nós estamos alinhados com a palavra, quando nós estamos debaixo de uma palavra, eu garanto para vocês que a vitória é certa. A vitória ela é certa, você vai conseguir vencer aquele gigante. Mas quando você não está pautado na palavra, quando você vai para o campo de batalha sem preparo nenhum, sem um pedido ao Senhor, sem uma base, eu não posso te garantir a vitória. Porque quando estamos com o Senhor, a vitória ela é garantida. Porque foi aquilo que eu falei aqui numa ministração. Para o Senhor não tem perder, não tem ganhar, porque Ele é a própria vitória. Então precisamos ter isso, sabe, cravado dentro da gente, ao estar de frente de um gigante. E quando nós falamos de gigante, né, logo vem a história do rei Davi. E quando falamos em rei Davi, o que vem na nossa mente? Que rei Davi foi um músico, que rei Davi ele dançava, que Davi ele era um grande líder militar, que Davi ele era um escudeiro, que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, e que Davi também venceu esse grande gigante, Golias, né? É a história que marca a história de Davi, a vitória dele sobre o notório gigante Golias. Mas antes de Davi vencer esse grande gigante, ele passou por alguns desafios. E são esses desafios que nós vamos ver aqui. Mas antes de falar sobre esses desafios, vamos conhecer um pouco de como Davi é revelado na história de Deus, que está lá em 1 Samuel 16, do versículo 1 ao 13. Vamos ler? O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê.
As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadebe e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém? Essa é uma passagem onde revela, né, quando Davi surge na história de Deus. E o interessante é que quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que nós lembramos é o quê? A batalha dele, né, com o gigante Golias. A gente vê várias pregações aí afora falando sobre a batalha de Davi contra Golias, tal. E quando a gente fala gigante, né, a gente vê logo, olha, ele venceu lá o gigante Golias, arrancou a cabeça dele, com uma pedra atacou, acertou na testa dele, Golias caiu, depois foi lá, Davi arranca a cabeça de Golias. Mas para chegar nessa grande batalha, Davi precisou superar alguns desafios. Davi passou por várias coisas para poder chegar nesse grande dia. A primeira superação que ele passa é a desvalorização. Davi a todo tempo ele era desvalorizado. Sabe por quê? Quando Samuel é chamado por Deus para poder ir até Belém, para poder levantar um rei, Deus não fala para Samuel quem é essa pessoa. Tudo na vida de Davi é no anonimato. Davi não é revelado. Deus fala assim para Samuel: olha, vai lá e faz o que eu digo, e pronto. Eu conjecturando aqui, obedece o que eu estou falando e faz. E exatamente é isso que Samuel faz. E quando Samuel chega a Belém, onde se encontra com Jessé, que é pai de Davi, e naquele momento ali, ainda não se sabe quem é que vai ser levantado a rei. Não se sabe. Jessé apresenta todos os filhos, né, para Samuel, mas nenhum daqueles é aquele que o Senhor estava querendo levantar como rei. E Samuel pergunta a Jessé: Jessé, por acaso acabou os seus filhos? Não. Jessé vai responder a Samuel: ainda tem mais um, tem um caçula, está ali, cuidando das ovelhas, está pastoreando as ovelhas. Então Samuel diz: traga-o até aqui, só vamos comer quando ele estiver aqui. E quando Samuel vê Davi, Deus confirma no coração de Samuel: é esse, unja esse rapaz, que é esse rapaz que eu vou levantar como rei. E naquele momento ali, Davi, ele é ungido. Mas antes de ele ser ungido, né, ele passou por um processo de desvalorização, porque o próprio pai não o reconhecia. Olha que aquilo dali era um momento muito importante. Na mesa estava com um profeta estava ali. Se naquele momento tão importante, Davi não é convidado para se sentar à mesa, imagina numas outras ocasiões menos importantes.
Então Davi não é valorizado pela família, pelos irmãos. E aí eu fico pensando, muitas das vezes somos assim, né? Às vezes ninguém enxerga a gente, ninguém percebe que a gente existe. Ninguém percebe. Não temos valor perante a sociedade. A sociedade nos enxerga como um pequeno, né? Nos julgam pela característica, pela aparência, pelo nosso, né? Pela nossa financeiro. Mas ao contrário do Senhor, o Senhor enxerga o coração. O Senhor vê aquilo que a gente tem dentro. Não há nada no mundo que possa comprar aquilo que o Senhor vê dentro da gente. E Davi era esse homem. E quando Davi pastoreava aquelas ovelhas ali, ele passou por muita coisa. Mas ele vivia ali, no secreto com o Senhor. E Deus enxergava valor. Deus enxergava valor naquele ruivo. Deus enxergava valor. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer essa noite, não é o que o mundo vai dizer de você que vai caracterizar o que você é, mas é como o Senhor te enxerga que vai dizer quem você é. Amém? O nosso valor vem daquele que é lá do alto. O nosso valor vem do Senhor. E Davi foi esse homem. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E Davi passa por uma solidão profunda também, eu entendo. Enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele passa por uma solidão. Então é algo a mais que ele precisa superar, a solidão. Mas quem disse que Davi estava só ali? Conhecendo a história de Davi, conhecendo quem ele é, conhecendo a audácia de Davi, a gente percebe que ele não estava só. Enquanto ele pastoreava aquelas ovelhas ali, ele vivenciava todos os dias com o pastor dos pastores, todos os dias. O grande pastor, ele convidava todos os dias o grande pastor para estar com ele. O grande pastor o ajudava todos os dias. Uma outra superação que Davi vai vencer é a ansiedade. Que imagina só, Samuel vai lá, unge Davi a rei, e o que acontece com Davi no dia seguinte? Quem chuta? Não acontece nada. Davi volta para pastorear as ovelhas. Não acontece absolutamente nada. Imagine você, trabalha numa empresa. Você trabalha numa empresa fazendo as mesmas coisas, todos os dias fazendo as mesmas coisas. Todos os dias. Aquela rotina ali. Aí chega alguém para você e fala assim: olha, hoje eu estou te levantando a diretor da empresa. Você, oba, passei a ser diretor da empresa. Mas no dia seguinte, você continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Nada mudou. Nada mudou. Ao contrário, olha o que vai acontecer. Depois disso, Davi, ele é convidado a tocar para o rei Saul, enquanto o rei Saul estava possuído pelo espírito maligno. Davi tocava seus instrumentos para poder acalmar enquanto Saul dormia. Agora veja bem, ele foi ungido a rei, e ele está lá, olha, tocando para Saul enquanto Saul dorme. Peraí, eu fui ungido a rei, não era para eu estar fazendo isso. Mas não é assim que Davi age. Davi respeita o processo. E quantas vezes chega um profeta para a gente falar assim: olha, você vai ser um pregador de Deus, você vai ser um pregador da palavra, você vai ser um grande músico, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai viajar o mundo afora. Aí um pregador lança a palavra para você, aí no dia seguinte você já larga tudo e quer fazer aquilo que foi falado para você. Mas você esquece que existe um processo. Esquece que você precisa passar por um processo. Você não precisa abandonar o que você fazia antes, porque as coisas de Deus não geram confusão. As coisas de Deus traz paz. Então você precisa continuar fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo para Deus, e você precisa respeitar o tempo dele, o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito.
E você precisa ser capacitado, você precisa se preparar. Estou levantando hoje aqui, vou falar para você que hoje você vai ser um grande pregador. Não sabe nem onde fica Gênesis. E amanhã já quer pregar. Não tem problema pregar, pode pregar. Não tem problema nenhum. Mas se capacite. Às vezes não tira nem 2 minutos para poder orar, para poder meditar na palavra. Quando um profeta fala para você algo, muitas das vezes pode ser que realmente você vai ser aquilo que ele estava falando, mas você ainda não percebeu, você ainda está dormindo. Então o profeta está falando isso, é para você despertar, para você passar a viver os sonhos de Deus, aquilo que ele quer para você. Não quer dizer que no dia seguinte já vai acontecer, não é assim. Não sai atropelando os bois, viva o processo, como eu falei aqui agora. O nosso Deus é um Deus de paz, não gera confusão. Amém? E outra superação que Davi vai passar é o medo. Imagina só. Chegou lá o grande dia. A batalha com o gigante Golias. A palavra vai dizer que esse filisteu, incircunciso, é assim que fala, esse filisteu já estava há 40 dias provocando os israelitas a um desafio, né? Imagine só, 39 dias, Golias falando, tem algum homem aí? Tem algum homem aí para poder lutar comigo? Tem algum corajoso aí para poder me desafiar? E nenhum israelita se colocava à disposição, se colocava para poder enfrentar Golias naquele campo de batalha. Até que, no 40º dia, Davi, se nós lermos um pouco antes, né, Saul tenta colocar armadura em Davi, mas Davi não consegue. Davi naquele período ele ainda era adolescente, então ele não aguentava o peso da armadura. Então Davi, na sua adolescência, eu sou o homem que vou te derrubar. Eu sou o homem que vou te vencer. Eu sou o homem que vou provar que o meu Deus é maior que esses deuses que você adora aí. Então Davi, ele não está confiando na sua força. Davi não está confiando na sua força. Davi, ele sabia quem ele era e quem ele confiava. E quando a palavra vai falar, olha, que o gigante tinha quase 3 metros de altura, que o gigante pesava não sei quantos quilos, que o gigante carregava uma armadura pesada, que o gigante, ele tinha uma lança de não sei o que é capaz de perfurar. Olha, meu irmão, enquanto você está olhando os problemas, você esquece que existe um grande Deus que é capaz de lutar por você e vencer todos os seus problemas. Para de olhar para os problemas, porque cada vez que você olha para o problema vai ficando maior, o problema vai crescendo, o problema vai expandindo. Foca naquele que está lá no alto, naquele que já venceu por você. Se nós estudarmos um pouquinho, os filisteus, eles eram adeptos, né, ao politeísmo, ou seja, eles adoravam outros deuses. Eles adoravam ali os outros deuses, né? E se pararmos para pensar, essa batalha não foi entre Davi e Golias, mas foi o grande Deus dos exércitos, onipotente, suficiente contra pequenas divindades incompetentes. Davi foi com aquela audácia toda, sem medo nenhum, porque ele sabia quem estava com ele, ele sabia disso.
E o resultado, vocês já sabem, a vitória. Davi pega uma pedra e lança na testa do gigante Golias. E arranca a cabeça do Golias, provando ali que não é o tamanho, que não são as características dele que vai definir se ele vai ser vitorioso, não, mas com quem ele anda. É com quem ele anda que definiu a vitória dele. Então, a partir de hoje, meus irmãos, vamos parar de enxergar o tamanho do problema e vamos lembrar que existe um grande Deus, poderoso para poder sanar todos os nossos problemas. Amém? E aqui, para sermos vencedores de gigantes, para poder conseguirmos vencer os nossos gigantes, eu quero compartilhar com vocês 10 segredos que eu anotei aqui. Para vencer nossos gigantes, um dos segredos é: quando pecamos, nós precisamos confessar. Precisamos ser sinceros com Deus. Precisamos reconhecer nossos erros e se arrepender de verdade. Um outro segredo que eu anotei aqui: não ser arrogante, saber que somos pecadores e que precisamos sim de Deus. Um outro segredo: manter firme a palavra de Deus para obedecê-la. Um outro segredo: consultar ao Senhor para qualquer decisão. Confiar em Deus de todo o coração. Depender totalmente do Senhor. Desejar ter um coração puro e um espírito reto diante de Deus. Amar a Deus. Ter Deus como nossa esperança. Desejar a presença de Deus. E querer aprender sempre com Deus. E seguindo esses segredos aqui, você vai ser um homem e você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque foi assim que Davi foi reconhecido. Davi caiu, Davi pecou, Davi cometeu o pior pecado que você possa imaginar. Davi cometeu adultério, Davi assassinou. Mas Davi é sincero na oração: Senhor, o Senhor pode me tirar de tudo, mas não arranca de mim a tua presença, Pai. Isso é se arrepender. Errar, nós vamos errar. Nós somos seres humanos, somos falhos. Nós vamos tropeçar. Mas nós precisamos entender que precisamos confessar, que nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Precisamos ter o coração quebrantado. Precisamos nos arrepender verdadeiramente. E com isso nós vamos vencendo todos os gigantes que vieram aparecendo à nossa frente. Porque deixa eu falar um negócio para você: a tempestade vai vir, ela vai aparecer na sua vida, não tem para onde correr. Mais cedo ou mais tarde aparece. Mas o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Nós andamos com o campeão dos campeões. Nós só somos imbatíveis porque andamos com o campeão. Nós só vencemos porque nós andamos com o campeão. Se coloque de pé, igreja. Declare essa canção junto com o louvor. Podia